Essa história se passa na Alemanha no período pós-Primeira Guerra Mundial, mais precisamente, 4 anos após seu fim. O cenário do país era uma Alemanha arrasada, desconfiada, insegura e hiperinflacionada, dado as reparações com pagamentos aos países atacados por ela. Aqui é Cristiane. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos meus. Puxe uma cadeira e senta. Eu sei que você vai gostar. Hinterkaifeck era uma pequena fazenda a aproximadamente 70 km ao norte de Munique. Foi o cenário de um massacre, inclusive um dos mais famosos da Alemanha. O caso de hoje é sobre a fazenda Hinterkaifeck. Os moradores desta insólita fazenda eram Casilha Gruber, de 72, Andreas Gruber, de 63, Victoria Gabriel, de 35 e os 2 filhos dela, Casilha, de 7 e Joseph, de 2, e a empregada Maria Baumgartner. Emil, filho de Andreas e Casilha, havia partido tempo antes do ocorrido. Casilha, matriarca da família, ficou viúva em 1885 e, sendo assim, herdou do marido a fazenda antes de se casar com Andreas. Casilha tinha uma vida relativamente tranquila até se casar novamente. Conta a história que ela passava por abusos psicológicos e até espancamentos diários. A filha, viúva deles, Victoria, nasceu 1 ano após o casamento de Andreas e Casilha. Mas em 1914, Victoria já havia se casado com Karl Gabriel, um militar que morreu em abril do mesmo ano servindo a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, deixando a esposa viúva e grávida de sua filha, que também chamava Casilha. Victoria, a partir de então, contam que passou a ser espancada, assim como a mãe por seu pai Andreas, que diziam que ele a via como propriedade. Se é um boato ou não, mas diziam que seu pai abusava constantemente dela, o que acabou por engravidá-la, de seu segundo filho, Joseph. Não havia como saber, mas assim conta a história, e como não haviam formas de se testar o DNA, para mim sugere como uma mera especulação, já que ela poderia manter um caso secreto com qualquer um e sem que ninguém soubesse. Os rumores, em sua grande maioria sobre a família, eram fruto de fofocas, que não haviam como ser provadas, dado ao isolamento social em que eles viviam. Indivíduos de pouca conversa e muito reservados, apesar de frequentarem os cultos de domingo na vila e esporadicamente comprar alimentos. Havia também um certo isolamento geográfico, pois a fazenda ficava a 1 quilômetro da vila e era cercada de densa floresta e montanhas. A família era tida como antipática, reclusos e esquisitos. Não faziam questão de tecer cordialidades com qualquer viajante ou morador da cidade, assim como uma relação social mais íntima com os membros da comunidade. Perspicazes nos negócios, trabalhavam arduamente, cultivavam hábitos prudentes e econômicos no uso dos recursos no pós-guerra, com suas personalidades introvertidas e reservadas, atitudes essas que deveriam ser relevadas em razão das dificuldades que a guerra, sempre de mãos dadas com a fome e o sofrimento que ela acarreta aos que passam por tamanha provação. Fatos estranhos estavam ocorrendo na fazenda 6 meses antes. A empregada pediu demissão. Alegava ela que a fazenda era mal assombrada, pois ela ouvia sons estranhos na casa e, inclusive, certa vez, Andreas encontrou um jornal em sua propriedade. Um jornal que, curiosamente, ele não havia encomendado.
Poucos dias antes dos assassinatos, Gruber havia descoberto rastros na neve fresca que levavam da floresta até uma porta quebrada na casa de máquinas da fazenda. Mas o mais perturbador nesse episódio foi o fato curioso de que as pegadas não saíam da fazenda, e isso deixou o Sr. Gruber intrigado e nervoso. Algumas chaves da família haviam sumido. Mais tarde, durante a noite, eles ouviram passos no sótão, mas Gruber não encontrou ninguém quando revistou a propriedade. Ele contou a diversas pessoas sobre esse acontecimento, mas recusou ajuda e os fatos não foram relatados à polícia. De acordo com um amigo de escola de Casilha, a menina contou que sua mãe Victoria havia saído furtivamente da fazenda na noite anterior ao ato, após uma briga violenta, e só foi encontrada horas depois na floresta. A família também relatou ter avistado um homem com um bigode parado na beira da floresta, olhando em direção à casa repetidas vezes, que aparentemente os observava. Na tarde de 31 de março de 1922, uma sexta-feira, a nova empregada, Maria Baumgartner, chegou à fazenda. Sua irmã a havia acompanhado até lá, mas partiu da fazenda após uma curta permanência. Ela foi, provavelmente, a última pessoa a ver os moradores vivos. Parece que tarde da noite desse mesmo dia, Victoria, sua filha de 7 anos, Casilha, e seus pais, Andreas e Casilha, a avó, foram atraídos para o celeiro da família, através do estábulo, onde foram assassinados. Um de cada vez, o crime foi cometido com o uso de um objeto contundente, com golpes desferidos na cabeça. Seu assassino ou assassinos, então, adentraram a casa, onde com a mesma arma do crime, mataram a empregada recém-chegada em seu quarto, e ao que tudo indica, Joseph foi o último a morrer. Ele dormia em um berço no quarto de sua mãe e era o mais indefeso. Quatro dias já haviam se passado. Em 1º de abril, os vendedores de café Hans e Edward chegaram à fazenda para fazer uma entrega. Quando ninguém respondeu às batidas na porta e nas janelas, eles deram a volta pelo jardim, mas não viram ninguém. Eles só notaram que o portão para a casa de máquinas estava aberto, antes de decidirem ir embora. Outro fato intrigante na vila, que já se comentava, era que Casilha, a filha de Victoria, havia se ausentado da escola havia dias, e a família não havia comparecido ao culto de domingo. Em 3 de abril, uma segunda-feira, o carteiro Joseph Meyer estava entregando o correio na fazenda quando percebeu que a correspondência de sábado ainda estava onde ele havia deixado. O funcionário Albert Hofner foi até a fazenda em 4 de abril, terça-feira, para consertar o motor do triturador de alimentos. Ele disse que não viu ninguém da família
nem ouviu qualquer coisa de anormal, somente o som dos animais da fazenda e, em especial, do cachorro da família que latia de dentro do celeiro. Depois de esperar por 1 hora, ele decidiu começar o reparo, que completou em cerca de 4 horas e meia. Em Gruban, uma vila próxima, lá pelas 14h30, ele encontrou as filhas do guia do vilarejo, Lorenz Schlierbauer, e disse a elas que os reparos em Hinterkaifeck haviam sido feitos. Albert também contou a George Grieger, o prefeito de Vanheim, sobre o vazio assustador de Hinterkaifeck. Por volta das 15h30, Lorenz, o guia, mandou seu filho Johann, de 16, e seu enteado Joseph, de 9, para a fazenda, com a esperança de estabelecer contato com a família. Ao voltarem, eles relataram não terem visto ninguém. O próprio Lorenz foi até a fazenda no mesmo dia, com Michael Pell e Jacob Siegel. Ao entrarem no celeiro, eles encontraram os corpos de Andreas, sua esposa Casilha, sua filha Victoria e sua neta. Pouco depois, eles encontraram a empregada Maria Baumgartner e o mais jovem membro da família, Joseph, os 2 últimos assassinados dentro de casa. O inspetor George Hengruber e seus colegas do Departamento de Polícia de Munique ficaram incumbidos de investigarem os assassinatos. As investigações iniciais foram atrapalhadas pelo número de pessoas que haviam interagido com a cena do crime. Corpos e itens movidos, e até mesmo haviam cozinhado e comido carne e pão na cozinha. Um dia depois da descoberta dos corpos, o médico Johann Babitz realizou as autópsias no próprio celeiro. Foi descoberto então que uma enxada ou picareta eram as armas mais prováveis dos crimes, mesmo estas não terem sido encontradas. Evidências mostravam que a jovem Casilha, filha de Victoria, havia ficado viva por várias horas após o ataque. Ela havia arrancado tufos de seu cabelo enquanto estava deitada na palha. Os crânios das vítimas foram removidos e enviados para Munique, onde foram examinados mais minuciosamente. No sábado, 8 de abril, as vítimas foram enterradas no cemitério de Weinderhofen. A polícia inicialmente suspeitou que o motivo do crime fosse roubo e interrogou viajantes, vadios e diversos habitantes dos vilarejos vizinhos. Quando uma grande quantia de dinheiro foi encontrada na casa, eles puderam abandonar essa teoria. O agressor teria facilmente encontrado o dinheiro se o roubo fosse a intenção do crime, mas o dinheiro estava intocado. E estava claro que o agressor havia permanecido na fazenda por vários dias, pois alguém havia alimentado o gado, comido todo o suprimento de pão da cozinha e recentemente cortado carne na despensa. Depois da descoberta, vizinhos também relataram fumaça saindo da chaminé durante todo o final de semana. Sem uma motivação clara a ser encontrada na cena do crime, a polícia começou a formular uma lista de suspeitos,
Apesar de repetidas prisões, nenhum assassino foi encontrado, e o caso foi encerrado em 1955. Apesar disso, os últimos interrogatórios aconteceram em 1986, 31 anos depois, antes que o inspetor-chefe Konrad Müller se aposentasse. Ao todo, mais de 100 suspeitos foram interrogados ao longo dos anos, e nunca se chegou a um resultado conclusivo. Interpretou-se que as vítimas haviam sido atraídas até o celeiro por uma inquietação, provavelmente no estábulo, resultante do barulho dos animais. No entanto, quando simularam as mesmas condições, percebeu-se que gritos humanos no celeiro não podiam ser ouvidos de dentro da sede da fazenda. Em primeiro lugar, isso levanta um questionamento. Por que os 4 integrantes mais velhos da família foram para o celeiro? Será que ouviram algo ou foram levados um a um? A sequência exata de eventos não pode ser totalmente esclarecida, e como não há testemunhas, é tudo suposição. Não foram tiradas impressões digitais. Uma reconstituição baseada nas posições dos corpos supostamente teria revelado que Victoria foi provavelmente a primeira a ser assassinada. Depois, teria sido a matriarca Casilha, seguida por seu marido Andreas e por fim a Casilha neta. Acredito que seria a suposição a sequência dos assassinatos, pois poderiam ter sido empilhados em um momento posterior. Acredita-se que o meliante permaneceu na casa dias após o crime. Presume-se também que o assassino já estava nas premissas de seu plano, escondido dentro do telhado, antes do ato, baseado no que Andreas, o patriarca, contou aos vizinhos, antes de sua morte, sobre barulhos vindos do sótão. Algumas das evidências a favor dessa teoria: telhas fora do lugar e sulcos no feno. Mais tarde, evidências interpretadas como possíveis esconderijos. Na noite após o crime, 3 dias anteriores aos corpos serem descobertos, ou seja, no sábado, o artesão Michael Plekel passou pela fazenda. Michael observou que o forno havia sido ligado por alguém. Nessa noite, uma pessoa se aproximou furtivamente dele, com uma lanterna, mirando em seu rosto e ofuscando sua visão, o que fez com que ele acelerasse os passos em seu caminho, rumo a seu destino. Michael também notou que a fumaça saindo da chaminé tinha um cheiro fétido. O incidente e o cheiro da fumaça não foram investigados. No dia 1º de abril, às 15 horas, ou seja, no dia seguinte aos assassinatos, o fazendeiro e açougueiro Simon Haslenia, no caminho para sua casa, perto de Ronen, avistou 2 pessoas, na qual ele não pôde identificar se tratavam de homem ou mulher, na orla da floresta. Quando os estranhos o viram, eles lhe deram as costas, para que seus rostos não ficassem visíveis. Talvez na intenção de que suas identidades não fossem reveladas. Mais tarde, quando ele ouviu falar dos assassinatos de Hinterkaifeck, ele achou provável que os estranhos estivessem envolvidos. O funcionário Rufina esteve em Hinterkaifeck, fazendo concertos por várias horas após o crime. O crime ocorreu em março de 1922, mas ele só foi interrogado em 1925, ou seja, 3 anos depois. Seu depoimento indicava que o criminoso estava no quintal durante seus reparos. Mais um fato curioso sobre o dia
em que foram feitos reparos na máquina de alimentos. As portas da casa haviam sido trancadas e ele não encontrou ninguém, mas conseguiu ouvir o cachorro latindo do lado de dentro. Quando terminou os concertos, um cachorro estava amarrado do lado de fora e a porta do celeiro estava aberta. Quando os homens descobriram os corpos mais tarde naquele dia, o cachorro estava dentro do celeiro e a porta havia sido fechada novamente. Primeiro, Carl Gabriel. O marido de Victoria, Carl Gabriel, havia supostamente morrido em dezembro de 1914 durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, seu corpo nunca foi encontrado. Após os assassinatos, as pessoas começaram a especular se ele havia de fato morrido na guerra. Victoria havia dado à luz a Joseph, um bastardo, durante sua ausência. Havia rumores de que o menino de 2 anos era filho de Victoria e seu pai, Andreas, que tinham uma relação incestuosa de conhecimento do vilarejo. Suposição? Supunha-se que Carl Gabriel havia matado a família por vingança, apesar de soldados do batalhão confirmarem a sua morte e de a polícia acreditar neles. Essa teoria ganhou força com o passar dos anos, depois que diversas pessoas relataram terem encontrado Gabriel ou disseram poder confirmar que ele havia trocado de identidade com um colega morto. Depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, prisioneiros de guerra da região de Schabrausen foram libertados mais cedo do cativeiro soviético. Alegaram ter sido mandados para casa por um oficial soviético que falava bávaro e que dizia ser o assassino de Rinta Kaifek. Alguns desses homens mudaram seus depoimentos mais tarde, sendo assim o que diminuiu a credibilidade de suas alegações. Muitos especularam que esse oficial soviético podia ser Carl Gabriel, porque aqueles que diziam ter visto Gabriel após a sua suposta morte alegavam que ele queria ir para a Rússia. Se Gabriel de fato sobreviveu à guerra, é algo que nunca poderá ser provado, e mesmo que fosse, não seria prova de que ele é o assassino de Rinta Kaifek. Pouco após a morte de sua esposa, em 1918, começou-se a acreditar que Lawrence tinha um relacionamento com Victoria e era o pai de Joseph. As iniciais LS apareceram na certidão de nascimento de Joseph, apesar de que poderia ser apenas iniciais de qualquer indicação. Quando Lawrence e seus amigos foram à fazenda, eles precisaram quebrar um portão para entrar no celeiro, porque todas as portas estavam trancadas. No entanto, imediatamente após encontrar os 4 corpos no celeiro, Lawrence aparentemente destrancou a porta da frente com uma chave e entrou na casa sozinho. Uma chave da casa havia sumido vários dias antes dos assassinatos, sendo possível também que Lawrence, como vizinho e provável amante de Victoria, tivesse recebido uma chave. Quando questionado por seus companheiros a respeito do porquê ele entrou na casa sozinho, quando não se sabia se o assassino ainda estava lá, Lawrence supostamente disse que foi procurar seu filho Joseph. Mesmo desconsiderando-se todos os rumores acima, é sabido que Lawrence mexeu nos corpos na cena do crime, consequentemente atrapalhando as investigações. Por muitos anos após o massacre, a suspeita continuou sobre Lawrence, por conta de seus comentários estranhos que foram vistos como detalhes que apenas o assassino poderia saber. De acordo com relatórios do caso, o professor local Hansi Blega encontrou Lawrence visitando os restos de uma Rinta Kaifek demolida. Quando foi questionado a respeito do motivo pelo qual estava ali, Lawrence disse que as tentativas do assassino
de enterrar os restos da família no celeiro haviam fracassado em razão do solo congelado. Isso foi visto como evidência de que Lawrence tinha conhecimento profundo das condições do solo quando o crime ocorreu. Apesar de que, sendo vizinho e, portanto, familiarizado com o local, ele poderia estar dando apenas um palpite inteligente. Outra especulação era de que Lawrence havia matado a família depois que Victoria passou a exigir ajuda financeira para Joseph. Até sua morte em 1941, Lawrence ganhou vários casos de calúnia contra pessoas que o descreveram como o assassino de Hinterkaifeck. O detetive Hein Gruber queria interrogar Adolf Gump, já que havia rumores de que ele estava em um relacionamento com Victoria. Entretanto, não havia evidências que corroborassem com essa teoria. Adolf Gump havia participado de outro crime anterior em Silísia. O detetive do caso não podia descartar o envolvimento latente de Adolf no episódio de Hinterkaifeck. Em 1951, o promotor Andreas Popp investigou o irmão de Adolf, Anton Gump. A irmã dos Gump, Crescencia Maia, alegou em seus últimos minutos de vida que seus irmãos, Adolf e Anton, haviam cometido as barbáries da fazenda. Como resultado, Anton Gump foi mantido sob custódia policial, mas Adolf já havia morrido em 1944. Após um curto período, no entanto, Anton foi libertado de novo. E em 1954, o caso contra ele havia esfriado, porque não havia como provar que ele estaria envolvido. Em 1971, surgiram suspeitas sobre eles em razão de um canivete que também não se provou o fato. Peter foi posto como suspeito por Joseph Betts. Os dois trabalharam juntos no inverno de 1919 e 1920 e dividiram o mesmo quarto na ocasião. De acordo com Betts, Weber falou naquele período sobre uma fazenda remota, Hinterkaifeck. Weber sabia que só um casal de velhos morava lá com sua filha e seus 2 netos. É provável que ele soubesse do incesto entre Gruber e sua filha. Betts testemunhou em uma audiência que Weber havia sugerido matar os velhos para roubar o dinheiro da família. Quando Betts não respondeu à oferta, Weber parou de falar a respeito, o que também não se provou verdadeiro, uma vez que nenhum dinheiro da fazenda foi levado. Anton e Karl Bichler haviam cometido alguns assassinatos anteriormente. Anton havia ajudado com a colheita de batatas na fazenda e, portanto, conhecia a propriedade. George Siegel também havia trabalhado na fazenda e sabia da fortuna da família. Supostamente Siegel havia invadido a casa em 1920 e roubado diversos itens, acusação que ele negou. Ele disse, no entanto, que havia esculpido o cabo da arma do crime enquanto trabalhava na fazenda e sabia que a ferramenta estaria guardada na passagem do celeiro. Os irmãos Tala também eram suspeitos, de acordo com um depoimento da antiga empregada. Os irmãos já haviam cometido diversos pequenos furtos na região antes do crime. Paul Miller era como um lenhador e marceneiro itinerante. Ele foi o único suspeito do assassinato de uma família em Massachusetts em 1897. Supôs-se que Miller matou dezenas de vítimas com base em pesquisas em arquivos de jornais americanos. Os assassinatos de Hinterkaifeck têm algumas semelhanças com os crimes suspeitos de Miller nos Estados Unidos, incluindo o massacre de uma família inteira em uma casa isolada, com o uso, curiosamente falando, da ponta de uma ferramenta agrícola
como arma do crime potencial. Aparentemente, a ausência de roubo como motivo. Miller foi descrito como um imigrante alemão na mídia contemporânea que pode ter saído dos Estados Unidos para sua terra natal depois que investigadores particulares e jornalistas começaram a notar e divulgar padrões em assassinatos de famílias através das fronteiras estaduais, sequenciados pelo descarado assassinato de 2 famílias em 1912 em uma única noite em Colorado Springs, no Colorado, e um assassinato de família semelhante semanas depois, a algumas centenas de quilômetros de distância, no vizinho Kansas. Os métodos e a tecnologia de investigação policial eram muito primitivos em comparação com algumas décadas depois. Podemos citar impressões digitais e tipagem sanguínea já estavam em uso, e as cenas de crimes eram frequentemente comprometidas por curiosos, como foi o caso de Rinta Kaifek. Era comum naquela época que os suspeitos tivessem ligação com a vítima. Sendo assim, as investigações se concentravam em conhecidos e amigos, relevando o potencial de criminosos alheios ao convívio das vítimas. Os moradores detidos após a investigação policial geralmente eram libertados por falta de provas, ou depois que os suspeitos provavam ter álibis fortes. Em 2007, 15 alunos da Academia de Polícia de Fürstenfeldbruck examinaram o caso usando técnicas modernas de investigação criminal. Em seu relatório final, eles confirmaram a meticulosidade da investigação na época, mas criticaram a falta de profissionais forenses. Em particular, a não coleta de impressões digitais foi criticada, pois essa já era uma prática comum na época. Embora seja quase certo que o assassino ou assassinos não possam mais ser identificados, todos os autores do relatório concordam, independentemente sobre quem era o principal suspeito no caso. No entanto, seu nome não foi mencionado em consideração a seus descendentes. Menos de um ano após os assassinatos e depois da investigação, a fazenda foi completamente demolida, revelando evidências adicionais como a enxada escondida no sótão e um canivete no feno do celeiro. Desde então, o local não teve nenhuma construção, exceto um altar memorial, e hoje a antiga terra de Rinta Kaifek é uma área de agricultura aberta. Obrigada por chegar até aqui. Por favor, deixe seu like se você gostou e ative o sininho das notificações para receber mais casos. Deixe nos comentários um caso que você gostaria de ver retratado por mim.